Basta você querer. Aleluia. Amém. O lençol diz que você estendeu aquele lençol. Aleluia. Amém. Estamos aqui. Vocês sabem que os maridos, quando a gente compra um lençol novo, coloca na cama, eles ficam contentes. Eles ficam mesmo contentes. Eles chegam e encontram a cama bem arranjada que ele nunca viu. Eles ficam contentes. É o nosso dever longe das mamães. Diz para mim, esse marido que você anda de arranjar a cama de um mês. Mesmo que ele, se não conhece Deus, mesmo que ele conhecesse a Deus, estão aí. Ele vai no lugar que estende os lençóis brancos. Ele coloca estende um lençol branco com o chinelo aí ao lado. E esse chinelo só custa €1. Bem amado. Talvez você esteja aqui nesse lugar. Vai estar a dizer que eu também fazia isso. Mas o meu marido não me agradeceu. O meu marido me traiu. Naquele tempo, talvez não conhecia Deus. Naquele tempo, não ouviste essas palavras que nós estamos a ouvir hoje. Aleluia. Tem um momento de reparar. Se você está aí a permanecer, que você acha que aquele marido é teu, vai te recuperar. Aleluia. Vai te recuperar, bem amado. Ele não vai ir. Eu? Você quer que te fazem feliz? Será que você anda lhe fazer feliz? Será que você anda lhe mostrar que há carinho? Aleluia. Há outras coisas que o outro não conhece. Mostra-lhe. Aleluia. Tudo isso encontra-se nessa palavra diálogo que nós acabamos de falar aqui. Você tem que dizer que amor, eu não gosto de só de repente já assim, já tá. Não, eu não gosto assim. Eu quero que vamos ter um tempo de carinho, essa coisa assim. Eu gosto assim. Aleluia. Será que você já lhe falou isso? Aí você só fica aí a reclamar lá fora. Saber a receber as visitas lá em casa. Mulheres hospitaleiras. Bem amado. Bem amado, você sabe mesmo que não tem sumo para dar a visita. Só água. Do jeito que você vai receber essa pessoa. Bem amado. Você recebe a benção. Aleluia. Eu vou dar um exemplo, mais um exemplo que é meu. Só essa semana. Quinta-feira. Segunda-feira. Nós conhecemos nossos trabalhos aqui, como é que é? Eu saio às 5 da manhã. Eu às vezes regresso em casa só às 6 da tarde. Diz que você foste e voltas em casa. Liga a você. Aquela vez que já ligou há muito tempo. Ligou no sábado. Domingo. Botou nunca plaça lá o tempo. Para nós arranjar uma pensão para que ele possa ficar. Começamos a preparar a pensão. A confirmar que dimanche. Confirmou no domingo. Nós conhecemos o domingo. O dia do domingo como é que é? Lundi. Segunda-feira. Eu fui trabalhar. Ficou e ligou lá em casa. O irmão dele que está na França ligou o pastor. Ele pediu ao pastor que o meu irmão vai chegar no final da tarde, às 21 horas.
arranjar uma pensão para ele ficar. O pastor ficou a preparar a pensão. Todos no número de pensão que nós temos. Todas as pensões que nós tivemos a ligar não tinha lugar. Eu aí em cima da mesa a preparar a pregação, a ler. O pai começou a preparar a pensão. Ligou em todos os números. Todos, não havia lugar, estavam todos lotados. Era para nós sair. Nesse dia voltei às 17 horas. Eu disse, vou sair, vou fazer as compras. Eu disse, leva-me. Deixa-me ir. Bem, amado, o Espírito Santo é Deus. É Deus. Eu disse, pai, eu disse, deixa se preocupar. De procurar. Diz que começaste a ligar lá no lugar. Daqui a pouco 21 horas. Eu disse, deixa. Eu vou fazer suas compras. Leva para casa. Eu vou arranjar lugar. Tem um quarto. Eu vou chamar que é o quarto do meu quarto de trabalho. Que vão comprar na minha casa, conhecem esse quarto. Que vão lá traçar cabelo, também conhecem. Esse quarto, mala, bagunça. Eu disse, eu vou fazer alguma coisa. Eu arranjei aquele quarto em 2 horas. Aquele quarto tem uma cama grande. E eu fiz sair os meus lençóis. Arranjei aquela cama. Aquela cama é mesmo enorme. É maior que todas as camas da minha casa. Porque podem dormir 3 pessoas. Eu arranjei essa cama. Arranjei o meu quarto. E aquelas malas. Eu arrumei aquelas malas de uma maneira que não vai entender. O pai liga. Amor, a visita chegou. Já estamos aqui na Europa. Eu disse, não faz mal, podem vir. O meu marido chegou nesse quarto. Quando ele entrou, eu disse que não, é impossível. Aleluia. Eles esperam uma coisa melhor da nossa parte. O marido sabia que nós temos um quarto. Mas ele não me pediu. Que vamos arranjar aquele quarto para você. O que ele fez? Ele olhou para você, mulher. No fim, a visita veio, dormiu, a vontade. A visita chegou à noite. E a seguinte ele vai embora. Será que vai levar minha cama? Meu filho também disse que não, eu não vou sair do meu quarto, não. Eu disse, vou arranjar. Nesse momento, se você ir naquele quarto, vai dizer que esse quarto ainda está assim. Sabe o que o meu marido disse? Sabe a tua pregação? Fizeste já um papel que é hospitalidade. Aleluia. Eles esperam a nossa parte, mas eles não falam. Porque é orgulho do homem. Exato. Eles têm orgulho. A raposa colocou a casa nos nossos maridos. Se nós entrar no movimento da raposa, acabou-se. E você fica aí e diz, vai arranjar pensão. As pessoas que vêm de Angola trazem dinheiro, eles têm dinheiro. Aleluia. A coisa que eu disse, ao invés de ser Jesus Cristo que eu estou a receber na minha casa. Aleluia. Esse homem foi embora. Aquela visita, o que ele foi colher o céu? Hospitalidade. Nós as mamães, esse é o nosso dever. Não quer dizer se eu receber pessoa lá na minha casa. Vai buscar aquele lençol que já está tudo estragado. Vai estender para dizer que eu recebi visita, não. Se você vai arranjar 10 euros para ir comprar lençol para essa visita, porque tem lençol de 10 euros.
Você faz uma cama de conforto para essa pessoa. Essa é a hospitalidade. Aleluia. Amém. Nós as mamães. Quelque chose de bom para os maridos esperam algo bom da nossa parte. Nós temos muita raiva dos maridos, das coisas que fazem. Você pergunta também os maridos. É vice-versa. Aleluia. Amém. Eu já falei com um homem que me disse que eu também vou esperar que a mulher também me responda na cama. É vice-versa. É vice-versa. A última parte. A sétima base. A sétima base que é esse que se tornou o grande problema. Essa coisa que se tornou tabu. Sétima base na Bíblia. A sétima base. A sétima base, vamos a ver o sexo. O sexo. A sétima base é o sexo. Aleluia. Sexo. O sexo. Hoje tornou-se difícil para se falar. Tornou-se um tabu. Nossos filhos, mesmo que nós não falar com eles, eles conhecem. Porque lá na escola estão nos ensinar. Eles falam lá na escola que a mãe e o pai, antes de vocês, fizeram sexo. Aleluia. Quando a minha filha era pequena, eu não conhecia das coisas. Ele disse que você saíste daqui, abriram aqui e você saiu. Aleluia. Amém. E na outra vez ele disse: se você só beijar, vai ficar grávida. Mamãe não inventa, mamãe não. Ela me respondeu: mãe, não inventa. Ela me respondeu claramente: não inventa. Porque não é assim. Se você dá um beijinho, vai ficar grávida. Ela me disse: mamãe, não inventa. Eles sabem. E hoje em dia o sexo torna-se uma coisa tabu. Um assunto tabu. Mesmo nas igrejas, mesmo no culto dos jovens, não estamos a conseguir falar. Vamos falar aonde? Aleluia. Você próprio tornaste o sexo uma coisa assim diferente. É uma coisa que nós complicamos. Aleluia. Amém. Como é que nós sabemos que o sexo é bom? Aonde? Aleluia. Amém. Sexo é bien. O sexo é bom. Quando você está a fazer no casamento, no lar. Aí você vai sentir o gosto, o sabor. Aleluia. Aleluia. Se e nós estamos a achar que o sexo, eu só vou me casar por causa do sexo. Sexo tem que ser casamento. Não é o sexo que une o casamento. Não é que faz o casamento. Mas casamento protege o sexo. O casamento protege o sexo. Aleluia. Sexo é ça. O sexo não faz o casamento. Porque muitos hoje em dia, os jovens estão a ser enganados. Se nós fazemos sexo, eu vou casar contigo. Vamos começar a fazer o sexo porque ele vai casar comigo. Não. Você está a fazer o
sexo com ele para proteger, para ele casar comigo. Não. Como é que há outros homens que estão a lançar o desafio que se você não fazer sexo comigo, não vou casar contigo. Nós sabemos muito bem. Vamos fazer mesmo para me experimentar. Gosto. É mentira. Aleluia. Gosto de lá fora de roubar é diferente. Mas quando você entra dentro de casa, o casamento é que protege o sexo. Quero de manhã é só você. No banheiro é só você. Na cozinha é só você. A hora que você quiser. Na sofá. No sofá é você. Aleluia. Os jovens abrem bem os vossos ouvidos. Não é o sexo que faz o casamento. Mas o casamento é que protege o sexo. Aleluia. Eu se eu passei com meu marido, eu fico à vontade. Eu não vou ter medo de ninguém. Eu não vou ter medo de gravidez. Eu não vou ter medo de nada. Aleluia. Amém. E Deus sabe. E Deus criou a Eva em vão. Aleluia. Hoje em dia o sexo tornou-se uma coisa tabu que não estamos a conseguir falar. A raposa está trabalhando na parte do sexo. Aleluia. Se nós estamos aqui somos 50 pessoas, esse caso deve ter aí uns 30 pessoas. Ou 40. Os nossos maridos hoje em dia, nós conhecemos o trabalho desse país. Como ele te fazia, satisfazia o teu desejo antigamente, agora é diferente. A idade está indo. O corpo já está a ficar fraco. Nós também as mamães é a mesma coisa. Aleluia. Amém. E nós as mamães, mas hoje em dia há outras mamães, quando ele usa o colar, usa o mesmo colar. Como é que é uma mulher casada, você vai dormir com o colar? Mesmo que é frio, que está como? Esse colar que você usou, o marido vai tirar o colar e depois vai tirar a cueca. Os homens estão a reclamar. A palavra sexo veio da palavra sexo. Esse sexo vai fazer aonde? Quando? Aonde vai fazer e quando? Como nós estamos nessa idade assim, eu tenho que fazer algo que vai agradar o meu marido. Aleluia. Eu estou a comprar cueca para o marido. Estás a comprar para quê? Outra mamãe pode dizer que só eu sei que eu lhe comprar cueca. E quando é que ele vai me comprar também cueca? Não, é nosso dever. Uma mulher que é mamã, verdade, ela sabe que é o meu dever. Aleluia. Amém. Hoje em dia, sim, o teu marido faziam 3 vezes. Hoje em dia já não consegue, às vezes só uma vez já dá um. Aleluia. O corpo já anda cansado. Será que andas a orar a Deus por causa disso? Há outras coisas que precisam mesmo de oração. Eu aqueles dias, se não estão a me ligar,
ligar. Está à espera da tua parte. Está à espera de ti. Você faz uma semana, 2 semanas, nada. 3 semanas. Você diz para mim, se ele dá só uma volta lá na rua, as pessoas lhe mexerem, não vai lá fora? Ele vai lá fora. Você que está com ele aí, não estás a mexer, não estás a pedir. No princípio nós aprendemos, você quer ser feliz? Você também saiba que a pessoa que está ao teu lado que precisa ser feliz. Ele também é filho do homem. Se você anda tendo o desejo, ele também tem esse desejo. Aleluia. O sexo bem amado. Essa raposa entrou e sentou nessa parte, nessa área. Porque a raposa sabe que essa coisa que nós colocamos na nossa mente. Ele fica aí sentado. Ele segura na parte do sexo e da parte do dinheiro, porque ele sabe que essas duas partes. Vamos te levantar por causa desse espírito. Se você vai na parte do dinheiro, ainda não termina essa parte do sexo. Vamos voltar lá. Se vai na parte do dinheiro, eu estou vendo que as coisas estão a melhorar. Há dias, se nós formos a ver bem, que estou a ver as coisas ficaram melhor, porque nos tempos passados só as mulheres que estavam a trabalhar aqui em Portugal. As mulheres que não eram firmes, muitos deixaram, desistiram. Acabou o casamento e foi-se embora. Aquilo está a dar certo, eu vou me embora. Esse marido não trabalha. Esse marido é assim. Esse marido é assim. Eu estou a ver que esses dias as coisas estão a dar certo. É essa parte que ele quer. Ele não está feliz. Ele não gosta do casamento. Ele não gosta da família. Aleluia. Ficou sexo bem. E agora o sexo bem amado. Você que é mulher casada, queres fazer o teu sexo com quem? Você fez as pernas mesmo tesoura. Fechei. Você fechou as pernas para abrir aonde? Na cerqueira. No caixão? Não. Vamos olhar também nos filhos dos outros. Se você quer ser feliz, também quero ser feliz. Aleluia. Amém. Vamos raciocinar. Nessa situação, minha mãe. Nós estamos aqui, somos muitos. Se você fica chateado, você vai estar chateado, não há outro castigo. Não tem um castigo. Você vai escolher lá em casa como você quer. Mas o teu castigo é aquele. Não vai comer. Aleluia. Mariage ne protège le sexe, bien sûr. O casamento é que protege o sexo. Ele é sexo está no casamento. O gosto do sexo está no casamento. Aleluia. Amém. Eu ousa awa. Você que estás aqui, só os homens na net que ngam pensam em simba kututi. Não vai dar certo. Essas coisas todas que eu vi aqui. O meu marido é impossível. Não. É possível. Aleluia. Você que estás aqui que ainda não casou, seja jovem, seja que és mamã, ainda não casaste, vais casar. Aleluia. Deus arranjou o companheiro. Amém. Ele sabe por quê. Ele sabia que você ia ouvir essas palavras um dia.
Quando você vai entrar, vous êtes déjà préparé. Já estás preparada. Vous êtes déjà na maturité. Já tens a maturidade. Porque muitos de nós nos falta a maturidade. O corpo está crescido, mas as coisas a mentalidade está crescida. Estás no casamento, mas não há maturidade. Aleluia. Amém. Essa raposa que está destruída, o nosso lar. Vamos destruir as suas obras. Nessa tarde, cada um de nós sabe aonde ele se encontra, onde ele está. Aleluia. O meu marido mesmo que lhe dizer a palavra de Deus, não. Changer formule. Muda a forma. Changer formule. Muda a forma. E para nos abrir possibilité. Para Deus nada é impossível. Nessa tarde, eu e você. Eu também tenho o que eu vou pedir. Eu sei o que eu estou a precisar nesta tarde. Eu vou dizer a este Deus. Eu quero que as coisas mudem. No meu lar, no meu casamento. Aleluia. Amém. Não tenha vergonha, a precisa da oração. Não tenhas vergonha, porque se tiver vergonha, esse Deus que está lá no céu. Hoje é o dia da reparação, nós precisamos reparar. Porque há um Deus que repara. Está aqui neste lugar. É Ele que está operando neste lugar. Essa raposa que está destruída, a tua vinha, nós precisamos de mandar fora. E Lingala disseram que manda para fora. Aleluia. Amém. A irmã que precisa de oração, não tenha vergonha, porque Deus que está te vendo neste momento vai se colocar de pé. Vamos orar para depois todos nós, cada um de nós encontra algo na sua vida. Aleluia. Hoje é o dia da restauração. No princípio eu disse a decisão que tu tomaste de deixar. Essa decisão, o nosso Deus disse assim: essa decisão é nula. Essa decisão Deus não assina. Essa decisão está a ser mudada nessa tarde, neste lugar. Se você quer restaurar a sua família, a restaurar o seu lar, para te restaurar, porque há outras coisas que eu próprio, eu sou o próprio autor das coisas que estão passando no meu casamento. Vai se colocar de pé. Nós vamos orar. Não olha ninguém aqui. Fechemos nossos olhos, todos nós. A irmã que precisa de oração se coloca de pé. Eu não estou olhando ninguém aqui. Eu não vim trazer ninguém aqui. Eu preciso da restauração na minha vida, no meu lar.